Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Conectar, o podcast do Conexão 085, sempre trazendo um bom bate-papo, excelentes convidados, como a nossa convidada de hoje, está aqui de frente para mim, Nayana, ela que é CEO da SomaPay, e ela vai dispensar a apresentação, gente, porque ela tem uma história para contar, é uma história de vida. Ela tem o comercial nas veias. Eu já pude ter aqui um spoiler aqui nos bastidores. E Nayana, muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Já no bastidor, já me engrandeceu. Adorei essa conexão. Muito bem-vinda. Muito obrigada por esse convite, né? Uma conexão feita por uma pessoa muito querida, Cris. Obrigada aí por essa conexão, né? Prolins sempre fazendo boas conexões também, né? Verdade. Prolins também tá lá com a gente, viu? Olha é aí. Nosso fornecedor, nosso cliente. Enfim, gerando conexões. Muito obrigada por esse convite. Estamos aqui para um bate-papo, assim, bem tranquilo, falar um pouco da minha trajetória e a gente se conectar um pouquinho. Com certeza. Falando em contar a sua trajetória, eu queria que você começasse falando um pouco da sua jornada, de como isso tudo começou, né, até esse momento, porque a gente tem muitas perguntas aqui para você. Tá bom, senta que lá vem a história, viu? Não, mas eu vou encurtar. Então, empreender sempre teve no meu sangue, eu não sabia, né, assim, desde criança, eu já empreendia sem saber, vendendo bijuteria no colégio, fazia essas pequenas coisas, assim, porque eu queria um a mais e por mais que eu tivesse uma condição de vida muito boa, meus pais tinham uma condição de vida muito boa, minha mãe é funcionária pública, maravilhosa, e meu pai, nessa época, era gerente de banco, e assim, eu amava aquele universo do banco, né, meu pai vivia dentro do banco e eu sempre dizia que um dia eu ia ter um banco, né, criança eu dizia isso, né, até brinco que não existe brincadeira, a gente vai construindo modelos mentais. Com certeza. E eu acredito muito nisso. Aí meu pai saiu do banco e foi empreender, montou uma factory, e eu disse, não, agora eu vou trabalhar com ele nessa factory, e aí eu fiz faculdade, passei na faculdade de economia, e o que acontece? Eu fui trabalhar com ele, aí eu disse, não pai, eu vou pro mercado, né, primeiro, vamos dizer assim, aprender para depois voltar e trabalhar. E eu fui pro mercado. Quando eu fui pro mercado, aquele mundo se abriu para mim, né, eu tinha, na época, eu entrei na faculdade com 18, comecei a trabalhar com ele com 18, mas pro mercado eu fui com 19. Então, comecei a estagiar em algumas factories e, por carga d'água, eu caí num cartão. Né, eu digo que não é destino. Então fui trabalhar num cartão e nesse cartão lá em 2004, ou seja, já se vão aí 21 anos, né? Eu tô há 21 anos no meio de pagamento. Eu me apaixonei por aquilo, porque lá atrás não tinha referência de fintech, só existia banco, era só financeira, banco, algumas instituições que a partir de 2018 esse cenário mudou, né? Graças a Deus o Banco Central vem fazendo aí um excelente trabalho e vem percebendo que o mercado com a tecnologia ele se abriu. Sim. Então, voltando lá para 2004, fui trabalhar nesse cartão. E desse cartão, eu me apaixonei por aquilo, fui para outro cartão, que era uma financeira, e aí me desenvolvi e fiquei mais de 10 anos. Essa financeira, ela é muito conhecida aqui no Ceará, teve uma intervenção do Banco Central, e foi aonde começou minha carreira de empreender, né? Até então, meu pai me chamava, minha filha, venha trabalhar. Eu disse, não, pai, tô muito bem aqui, tava numa carreira muito boa de executiva, ganhando muito bem, empreendendo dentro dessa empresa. E quando acabou essa empresa, eu fui obrigada, vamos dizer assim, a empreender. Por quê? Porque eu não queria mais ir trabalhar com meu pai. E então, essa intervenção foi em 2011. Final de 2011, eu comecei a empreender, montei a minha primeira empresa, chamada SaqueCard. Era uma empresa de cartão, todo mundo conhecia ali como cartão das consultoras, porque o meu sócio era a consultora Cameron. E, assim, muitos aprendizados, Lídia, muitos aprendizados. Então, fazendo uma história curta, em 2015, final de 2014, começo de 2015, eu saí, né, a SaqueCard já acabou, e aí eu me juntei ao Fernando Gugel, meu atual sócio, tenho outros sócios também, mas vou falar do Fernandinho porque foi junto com ele que a gente fez essa empresa tão bacana que é a SomaPay,
que é uma SCD, Sociedade Direta de Crédito, e a gente está aí há 10 anos só crescendo e levando soluções para os nossos clientes, tanto empresa como pessoas físicas. Muito bacana. A gente depois vai falar um pouquinho, mas Com resumindo, eu assim, resumi 21 anos em alguns minutos, viu? E resumiu muito bem, viu? Tá certo. Muita objetividade na sua fala, mas você tocou em 3 pontos que eu acho, assim, muito importante e que é no que eu acredito, de verdade, né? Eu falo muito isso diariamente. Você falou em modelo mental. Tudo começa na nossa mente, naquilo que a gente acredita e quando a gente consegue acessar as crenças limitantes para quebrar esses paradigmas, né? Verdade. Então, você falou em modelo mental, você falou em paixão, porque a gente só move, é movido pela paixão, por aquilo que a gente acredita, né? E você falou em ser uma profissional empreendedora, porque quando você trabalhava em uma outra empresa, você já era essa empreendedora. E é no que eu acredito, porque eu, assim, eu falo isso por mim, eu fico toda arrepiada, porque eu também sou um motivo, meu motivo a ação, né, veio daí, do modelo mental, da paixão, e de ser uma profissional empreendedora. Que coisa boa. Que eu quis desbravar. Então, assim, eu vendo você falar isso, eu digo, poxa vida, olha aí. Comuns, né? E olha onde você chegou através disso. Verdade. Então, como é que como isso te rege no teu dia a dia para chegar até aqui hoje? Você com uma empresa consolidada, com 10 anos, foi fundada há 10 anos, né? Isso. E você hoje assumiu como CEO do negócio e está em expansão total. Então, como é que funcionou esse modelo mental, essa paixão e a visão empreendedora como profissional para dar esse passo? Então, o modelo mental também é tudo que eu acredito e é o que eu falo para os meus liderados e para as pessoas que estão perto de mim. Tudo começa em você mentalizar e acreditar para que você realize, né? Então, eu comecei com esse... Na verdade, assim, quando eu comecei a empreender, foi tudo muito rápido. Mas depois que eu fui fazer minhas terapias, coach, eu vi o quanto a energia que eu mentalizei, que eu, como é que eu posso dizer, que eu catalisei para aquilo ali, eu já estava construindo há muito tempo. Né? Então, foi fundamental esse mindset de inovação, de buscar novas coisas e essa paixão, porque quando eu falei que eu entrei no meio de pagamento, eu me apaixonei. Né? Me apaixonei por soluções novas, por entregar uma solução com valor para empresas e para a pessoa física. Então, tudo isso fez parte da minha jornada. E também conhecer pessoas incríveis. Eu tenho pessoas incríveis nessa minha jornada, né? O meu sócio está comigo há 10 anos, mas eu tenho pessoas que estão comigo há mais de 20. Então, que trabalhavam comigo na empresa anterior e que eu chamei para quando eu fui empreender e que estão comigo até hoje, né? E tem muitas outras pessoas, centenas de pessoas aí que transformaram a vida dentro da SomaPay e que transformaram a minha vida também, né? Porque a gente vive muito mais no trabalho do que na nossa casa. Com certeza. Né? Então, e teve paixão, mindset, que qual foi a terceira? A paixão, ao modelo mental e o empreendedorismo, a visão empreendedora. Verdade, visão empreendedora desde o começo, né? Como eu falei, nessa outra empresa. Por que eu empreendia dentro dessa empresa? Porque eu criava novos produtos, eu criava novas oportunidades, escutava o cliente. Então, isso que a gente vê hoje, colocar o cliente no centro, isso lá nos anos 2000 não tinha isso, né? Então, você fazer isso era muito inovador. E escutar o que você precisa, o que você quer e desenvolver produtos em cima disso. Perfeito. Então, quando foi criada essa empresa SaqueCard, foi exatamente na necessidade que, na época, o meu sócio, a construtora Cameron, tinha, que ela tinha 3 mil funcionários e ela tinha que pagar o salário desses funcionários, né? Então, foi uma história muito bonita de empreender e de dar certo, que eu tenho várias memórias, vários aprendizados, fotos, assim, que você não acredita. Então, trazer o empreendedorismo para isso é essencial, né? É essencial. Perfeito. E no mundo das startups e fintechs, né, Nayana, é fundamental tecnologia e inovação.
inovação. Com certeza. Sendo que tem aí um quê especial, além da tecnologia e inovação, existe uma visão comercial muito empoderada Com certeza. da sua parte, e existe também uma visão com relação à gestão de pessoas. Você traz muitas pessoas para dentro do seu resultado. Sim. Como é que você trabalha isso nas suas lideranças, com a sua equipe? Então, vender é colocar também o cliente no centro, dar esse protagonismo para o cliente. E quando você faz isso, a venda, ela acontece ali, você canaliza, você simplesmente, claro, a venda é muito processo, né? A gente tem muito processo lá dentro da SomaPay, e colocar isso como o centro, porque venda é receita, é faturamento, e toda empresa precisa disso. Com certeza. E as pessoas são fundamentais para isso acontecer. Está dentro da cultura da SomaPay. Somos o nosso time, é um dos nossos valores. As pessoas, elas não são só o centro, mas são tudo. Eu brinco que dinheiro, mesa, computador, tudo é igual, todo mundo tem. E o que faz diferença nas empresas? São as pessoas, né? Então, por isso... Maior patrimônio. E eu falo muito isso lá dentro da SomaPay, e é a cultura que a gente vive lá. Né? Hoje eu entrevistei uma ex-funcionária nossa para uma vaga. Ela trabalhou com a gente, saiu, e eu entrevistei. E eu perguntei, você tem vontade mesmo de voltar? Ela, é meu sonho voltar. Porque quando eu saí, a SomaPay era uma empresa e hoje é outra. Mas o cuidado com as pessoas está igual. Né? Então, assim, você escutar isso de pessoas que validam é muito bom. E a empresa que tem um olhar para esse poder da felicidade, né, do bem-estar dentro de casa, né? Pensa bem. Com certeza. Como você falou, a gente fica mais com a equipe, mais dentro da empresa do que em casa. Então, a gente implantar esse bem-estar entre a equipe, né, nessa relação sadia, nesse trato saudável que tem que ter sim o resultado, mas que é bacana, é gostoso, o profissional ele devolve. Com certeza. Inclusive, você falou uma coisa, ano passado, a gente fez um treinamento com as lideranças que eu não sabia nem que existia, porque eu fui num evento, olha as conexões, fui num evento, conheci a Isa, depois eu falo um pouquinho mais dela aqui, que tem uma consultoria, mas onde é que eu quero chegar? A gente colocou esse treinamento das lideranças com Positive Business, que é trazer a felicidade para dentro do trabalho. Perfeito. E isso tem números. Quando você traz a felicidade para dentro do trabalho, você tem mais entregas, e depois que a gente fez isso, a gente bateu todas as nossas metas, né? Então, é o que a gente acredita e é o que a gente exercita, né? Porque não adianta você só acreditar e não fazer. Exatamente. A gente realmente faz isso no dia a dia. E o dia a dia é o que faz acontecer, né? Com certeza. Dia a dia faz acontecer. Com certeza. E, Nayana, me fala assim sobre o momento atual da SomaPay, porque a gente vê claramente um posicionamento muito forte no mercado, né? Vocês estão em expansão, você aí vem brilhando cada vez mais. Obrigada. Como eu sempre falo, né, esse protagonismo feminino no empreendedorismo, eu acho que tem que ser chancelado, validado. Eu adoro fazer negócio com homens também, eu acho que o homem é muito importante no cenário empresarial, assim como as mulheres, mas eu admiro, somos minoria, sabe? Né? Eu admiro tanto. Brilha meus olhos em ver uma mulher brilhar. Eu acho que isso é que faz a diferença, porque tem um toque especial. Verdade, né? Verdade. E eu queria que você falasse sobre esse seu momento e o momento também da SomaPay de expansão, né? Então, eu assumi como CEO da SomaPay, né? Somos um grupo de empresas, temos mais 2 outras empresas, uma empresa de consignado e a empresa que é o banco em si, que tem todos os outros produtos. E aí o meu sócio, o Fernando Gugel, é o presidente da Hold, que tem essas empresas, e a Nayana é CEO da SomaPay. E assim, a gente está num novo momento, porque trazer esse protagonismo e colocar as ideias que ele já deixava muito à vontade de eu colocar, mas, assim, consolida 10 anos, né? 10 anos de SomaPay. E, realmente, a gente começou a investir bastante na nossa marca, em eventos. Importante. E trazer as nossas conquistas que já existiam, mas a gente não trazia tanto à tona, assim, à vista. Hoje, as conquistas já aconteciam, mas a gente não dava tanta visão, né? Então, a gente está nesse momento aí bem na vitrine, mostrando o nosso trabalho. E a SomaPay cada vez mais se consolidando. Por a SomaPay
ser essa instituição financeira que ela é digital, então nós estamos no Brasil todo, qualquer pessoa, qualquer empresa pode contratar a SomaPay. E nós já temos presença como cliente em todos os estados, mas não precisamos estar presencialmente com a agência, até porque nós somos digitais, né? E com escritório em todos os estados. Hoje nós temos 3 escritórios, aqui no Ceará, em São Paulo e no Rio. E estamos aí o nosso momento hoje é de grande crescimento. Então, como você falou agora sobre esses valores e soluções e que vocês estão aí em todo o Brasil, eu queria que você falasse, aproveitar aqui esse momento, né, nessa conexão aqui na nossa comunidade do Conexão 085, falar um pouco para os empresários, para quem está assistindo aqui a gente, como funciona essa entrega, qual é o propósito da SomaPay e o valor, né, que você agrega às empresas. Claro. O propósito da SomaPay é facilitar o crédito. Mas, falando aqui para os empresários, o que a gente traz? A gente traz uma solução super inovadora, um ecossistema onde você, além de reduzir o tempo operacional de pagamento de folha, que talvez, a gente estava falando aqui de gente, é o seu maior ativo ali, são as pessoas. Então, você fazer esse pagamento através de uma plataforma toda automatizada, esse é o grande diferencial da SomaPay, onde a gente tem uma conta digital para o pagamento de salário, onde a gente tem benefício, né, um cartão de benefício que é a Bivale, super inovador no mercado com bandeira Mastercard, onde a gente tem uma conta PJ onde contempla todos os pagamentos unificados e integrados ao seu RP de folha, né? Hoje a gente entrega todas essas soluções e mais integração. O que a gente fala? Qual é o grande diferencial da SomaPay? Além de ser uma conta totalmente isenta para o seu colaborador, né, de tarifas, ser uma conta onde ele pode usar o Pix, onde ele pode pagar suas contas e não pagar nada por isso. E a abertura dela é totalmente digital, ou seja, seu colaborador não precisa deslocar nenhuma agência. E tudo isso altamente integrado ao seu sistema de folha. Mas, Nayana, o que isso traz para o empresário? Imagina o seu funcionário tá com o aplicativo onde ele vê o contra-cheque, onde ele recebe seu salário, onde ele tem o seu benefício e tudo integrado, né? Então, temos, assim, bastante cliente no Brasil todo, desde a construção civil até indústria, empresas de tecnologia. Hoje a gente está presente em todos os tipos de negócio. Que bacana. E Nayana, é caro a SomaPay? Não, é gratuito. Você não paga nada para ter a plataforma SomaPay e nem a pessoa física. Que mágica é essa? O que a gente traz? A gente traz o crédito para a pessoa física, então, e vários outros produtos, obviamente, seguro, assistência. Então, ele usa a conta dele, pessoa física, e a pessoa jurídica também usa, e através disso é onde vem o nosso retorno, né? A nossa receita vem daí, então não tem também nenhuma mágica, né? Deu aula? Então é aquela história, não sei se vocês já ouviram, o produto é você. Quando você não é cobrada pelo produto, o produto é você, né? A gente brinca muito que o WhatsApp, quem é que vive sem o WhatsApp hoje em dia, né? Não dá, né? Não dá. Propaganda gratuita, mas gente, o WhatsApp não dá. Aí verdade. você pensa assim, a pessoa física não paga pelo WhatsApp, né? E se tivesse uma tarifa, até pagaria, mas não paga. Por quê? Porque você é o produto. Então nós, empresas, por exemplo, a gente tem uma conta lá que a gente paga até altinha lá pra meta do WhatsApp. Então, é isso. Então, melhorar a experiência, melhorar o produto para que as pessoas utilizem o produto e a gente tenha receita. E vai na dor, né? E vai na dor, com certeza. Dor, leva uma solução para a dor, aí pronto, Isso. Resolveu o problema. Exatamente, né? É sinônimo de sucesso. E o ecossistema, você ter tudo se integrado, porque isso já existe, só que tudo parcelado, né? Você tem vários fornecedores. Então, trazer essa integração, só a SomaPay tem, tá, gente? Não, tem vários outros aí no mercado, como é que eu posso? Tentando fazer uma solução parecida, até porque quando você faz uma coisa boa, todo mundo quer copiar isso certíssimo, né? Com certeza. Eu digo que a concorrência é muito salutar, mas a SomaPay, eu digo, a gente foi o primeiro, né, que começou isso. Na verdade, nós não fomos o primeiro, tá? Os primeiros, eles já foram embora aí, algumas empresas que já teve, como essa, que teve intervenção. Então, a SomaPay tem vários outros concorrentes, mas a SomaPay é a única autorizada pelo Banco Central a fazer o que a gente faz, né? E tem toda essa integração que a gente tem. Temos uma empresa de benefício que a gente comprou, então, totalmente integrada a nossa solução. Isso é muito inovador. Assim, ter concorrente, eu falo muito, né, para meus
meus sócios, meus liderados, que é muito salutar, é muito bom, a concorrência eleva. É saudável, É né? saudável. Mas hoje, realmente, a gente tá só no mercado de ser o único autorizado pelo Banco Central. A concorrência, ela eleva a nossa régua, ela Com faz, certeza. ela motiva a gente a estar sempre se movimentando, mas eu costumo dizer que quem sai na frente já deixou lá assinada a sua ideia, né? Que a cópia... Ser o pioneiro não tem. é isso. Por exemplo, Tem pra cópia. a gente tem um Telegram, né? Eu falei aqui do WhatsApp, fazendo propaganda de graça, mas tem um Telegram. Vocês sabiam que a tecnologia do Telegram é muito melhor do que a WhatsApp, mas quem é que usa o Telegram? A gente tem lá o Telegram, porque se tiver um problema com o WhatsApp, a gente tá no Telegram. Com certeza. Né? Então, a primeira empresa que vem, ela é pioneira. Então, as outras vão surgir, vão copiar, mas tanto é que diz assim... E é o que fica igual, a marca lembrada. É a marca lembrada. Não, sabe aquele produto que você categoriza igual a SomaPay? Então, você é a primeira, né, a ser categorizado na cabeça do cliente, entendeu? E o que eu acho legal é que você tenha assim, a consciência da importância da comunicação. Então, vocês comunicam muito bem os seus produtos, vocês trabalham muito bem essa questão da marca, vocês estão aí nesse momento de se conectar cada vez mais com o mercado e por isso está expandindo. Exatamente. Porque tem aqui no meu roteiro que recentemente vocês se tornaram holding. Exatamente, é isso que eu falei. Fala sobre isso, então, a gente foi crescendo, né? E aí abriu a Tafácil, que é uma empresa de consignado público e privado. Agora o privado passou por uma grande disrupção, mas a gente está à frente aí e... a gente já estava fazendo da maneira antiga e estamos agora, tá todo mundo ainda aprendendo um pouco, com medo desse consignado privado aí que é o crédito do trabalhador, mas a SomaPay tá já com esse produto, desculpa, a SomaPay não, gente, já tá fácil, porque a empresa que a gente abriu, ela é o filho mais novo, né, a Tá Fácil. A gente tem também a SomaPay SCD, que é a empresa financeira que tem todos os produtos financeiros, e tem a SomaPay RH Tech, que é onde tem toda essa solução de folha, de benefício e todo esse ecossistema. E aí temos uma hold e tem outras empresas também. A gente tem a FortesPay. A FortesPay é uma empresa do Grupo Fortes, maravilhoso, né? Nosso grupo aqui, Fortes, que tem mais de 30 anos de mercado, um RP aí para contador, para empresa. Eu já tô fazendo aquele merchan, viu? Depois a Fortes vem patrocinar aqui, Fortes Tecnologia. Então, a Fortes Tecnologia é sócia da SomaPay e é 50% Fortes Tecnologia, 50% SomaPay, e a gente criou a FortesPay. Foi a primeira fintech a estar embedado dentro de um RP de folha. Não tem ninguém no Brasil mais fazendo isso, já vai surgir vários que a gente já viu, mas é o primeiro, eu brinco, né? A gente é o primeiro, sempre quem sai na frente é doido, né? Aí depois dá certo, diz, você é um gênio, mas o primeiro é doido. Mas assim, a FortesPay vem crescendo aí absurdamente, mês a mês, né? Até porque a base, a Fortes é uma empresa que está há 30 anos com muitos clientes. Então, dentro desse guarda-chuva da Hold tem a FortesPay também. E várias outras aí que tá nascendo, outros projetos, a gente não para. É muita energia, viu, Brasil? É muita energia. E falando nessa energia, eu quero saber como é a Nayana mulher, né? Porque protagoniza no empreendedorismo, é CEO, tem várias funções ao mesmo tempo, lidera pessoas, cria projetos e estratégias. E aí, onde é que dá tempo para tudo? Dá, verdade, claro. Obviamente, a gente dorme menos, né? A gente dorme menos, mas a Nayana mulher, sou casada com o Daniel, tenho 2 filhos, a Sara e o Luiz, maravilhosos. Meus picotos, o Luiz tem 6 anos, a Sara tem 8. Mas, Nayana, como é que você consegue? Eu tenho uma rede de apoio que me apoia muito, minhas colaboradoras lá de casa, né? Fernanda, Regina. Tem que falar, porque é elas que me dão todo o suporte, meus pais também me ajudam bastante aí. E a Nayana mulher, na verdade, se confunde um pouco com a Nayana empreendedora, né? Também tem o meu grupo de amigas Blue, tô meio distante, né, amigas? Vocês estão para me demitir. Mas assim, a Nayana mulher é uma mulher muito simples, de hábito muito simples, então gosta muito de estar em casa com a família, de viajar, de fazer coisas simples mesmo, domingo com a família, ir para casa dos meus pais,
Coisa simples, e eu acho que a minha vida já é muito rebruscada, muito complicada no empresarial, que eu vivo também viajando. Esse ano eu tô viajando pouco na pessoal, até meus amigos, vamos fazer uma viagem. Esse ano só tem viagem empresarial, vou tirar minhas férias para ficar com meus filhos ali na época deles da escola, mas assim, pessoas de hábitos simples, eu acho que as melhores coisas estão nas coisas simples. Sendo feliz no simples. Com certeza. Com certeza. E assim, eu costumo dizer, né, porque a cobrança vem no momento que a gente está empreendendo e tal, mas tem momento para tudo. Então, quando a gente está numa jornada como essa, você aí em momento de expansão, tem que ter um foco diferenciado. E aí, aos pouquinhos, as coisas vão se adaptando, vai dando para poder conciliar eu ainda vai sou... há 20 anos eu já era, né? Eu brinco lá com as minhas amigas, porque tem a médica, tem a dentista, tem a mãe, né? Que não trabalha, tem a concursada, tem a psicóloga e tinha a Nayana, que sempre foi ali executiva, antes de ser... Eu continuo sendo executiva, mas antes de ser empresária, empreendedora, eu era executiva. E eu sempre trabalhei muito, muito, né? E sempre fui muito questionada com relação a isso. Hoje, eu vejo que as mulheres estão ainda ganhando espaço, né? Eu não acredito, sou muito... mês da mulher, sou muito chamada ali, tem muito... Mas o que eu acredito é que a mulher, ela tem que se posicionar igual ao homem. Eu sei que não, muitas vezes não a gente tem dupla jornada em muita coisa, mas ela tem que se posicionar igual ao homem, né? E é isso, essa bandeira que eu levanto, como você falou, tem pouquíssimas mulheres empreendedoras no meu setor, né? Mas eu levanto essa bandeira que a gente tem que se igualar. É difícil? É muito difícil, mas quanto mais a gente se igualar, mais isso vai ficar normal, né? É isso que eu acredito. Mas, obviamente, que tem ainda muito pouco protagonismo da mulher em alguns espaços. Eu sei que no meu mercado ainda é muito pouco. Com certeza, faz todo sentido o que você está falando. Nayana, assim, um grande prazer. A gente está chegando aqui no finalzinho do nosso bate-papo. Tá certo. E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem sonha em empreender, né? Assim como você também sonhou. Qual é a sua mensagem para essa pessoa, principalmente no setor financeiro, né? Como você disse, que não é uma jornada tão fácil, né? Existem os desafios, mas que é o que move, né? Eu acho que para empreender em qualquer setor, eu acredito que, assim, trabalhe duro, mas trabalhe muito duro. Primeiro, que para empreender no setor financeiro é um setor de muita responsabilidade. Então, primeiro, esteja bem cercado e preparado de bons advogados, escritórios bons, né, como a gente tem, e esteja muito bem preparado nas leis do Banco Central, esteja ali autorizado, porque antigamente você conseguia empreender e depois dar entrada na autorização. Hoje, se você pensa em abrir uma fintech, primeiro você vai no Banco Central e dá a entrada no Banco Central para depois abrir a fintech. Então tá um pouquinho mais difícil. Já era difícil, agora tá um pouquinho mais difícil. A régua aumentou um pouquinho mais. Então, se você quer empreender nesse mercado, é um mercado de muita responsabilidade. Mas, se você vai empreender em qualquer outro mercado, a única coisa que eu falo é sonhe, trabalhe duro. E trabalhe muito duro, que um dia as coisas chegarão. Mas todo mundo fala, empreender, você é empresário, muito bom. A gente é a primeira a chegar e a última a sair. Por quê? A gente pode até sair do escritório, mas o escritório não sai da gente. Verdade. Minha cabeça é 24 horas aqui pensando, né, e maquinando no que a gente pode realizar, o que a gente pode melhorar. Então, trabalhe duro. É isso que eu posso dizer. Você pode até nem estar no escritório, mas da hora que você acorda, até a hora que você vai dormir, você respira, gente, porque é um filho, né? É um filho. Quando eu não estou pensando nos meus filhos, eu estou pensando em trabalho. Certeza. Né? Porque é um mercado muito dinâmico, então, muita tecnologia, então, inteligência artificial, que eu tô, assim, viciada. A gente falou nada, mas depois a gente faz um podcast, você e o Cris da Prolins, falando de inteligência artificial. Tá marcado, hein? Olha, na hora. E compromisso, viu? Pode cobrar, que é compromisso firmado aqui, tá fechado. Mas é isso, é trabalhar duro, que um dia o sucesso chegará. E o sucesso vai chegar e você vai continuar trabalhando duro. Peguei, captei.
Captei, que é duro mesmo, é muito duro, mas é prazeroso. Demais, principalmente quando... É inspirador, eu me motivo diariamente, que a gente precisa disso, né? Com Precisa certeza. dessa motivação. Com certeza. Aí você se motiva e você inspira, né? Você inspira também outras pessoas, isso é muito bom. Obrigada por esse bate-papo tão inspirador para mim. Você me deu aqui vários insights e você me impulsionou, você pode ter certeza. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. História linda. E fique aqui com a gente, viu? Porque aqui deu match e muita conexão. Tá certo, tá bom. Obrigada mais uma vez. E é isso, gente. O nosso Pode Conectar vai encerrando por aqui. Espero que você curta, comente e compartilhe e goste. Pegue vários insights, várias coisas boas que foi deixado aqui como mensagem. E a gente vai estar sempre trazendo para você o lado bom do Ceará.